Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde! O Arquitetura e Design está começando e hoje é um tema assim que eu sou apaixonada. Aliás, arte. Quem não gosta de arte? Estamos aqui recheados de pessoas maravilhosas deste ramo, que é a Regina, arquiteta, galerista da Galeria Gravura, também as duas artistas plásticas, Flávia Albuquerque e também a Letícia Lau. Muito prazer em ter vocês todas aqui. Prazer estar aqui, Jaque. Uma satisfação grande. A arte sempre é algo que motiva, né? Que vibra, tem uma energia boa, né? É muito bom, né? Então, Regina, agora a próxima exposição vai ser agora com a Flávia. É, né? Agora, dia 10, quinta-feira, estamos inaugurando a exposição da Flávia Albuquerque, que se chama Aquelas que Olham. Olha. Que são mulheres que olham, que inspiram, que observam, que instigam. E a Flávia tem uma técnica muito diferente, que é interessante ela falar depois sobre a técnica, que ela usa recortes, costura, mistura várias técnicas, a gente chama de técnica mista. A exposição vai abrir quinta, às 18h30, e fica até 30 de outubro. Muito bom. Flávia, então me conta, como é que é essa tua técnica, ao longo de vários anos, né, desenvolveste esse tipo de técnica que tu vai nos relatar agora? Essa técnica eu comecei a desenvolver há pouco tempo, né? Eu trabalho com acrílico já há muitos anos, desde a época da faculdade. Sou formada em artes plásticas pela Escola de Artes da URGS. E ao longo da vida já fiz muita coisa. Durante muitos anos fui professora de História da Arte na PUC. Dei muitos cursos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, cursos abertos ao público em geral. Também trabalhei num curso de especialização da antiga Escola de Música Palestrina, sempre pintando, desenhando, fazendo os mais diversos cursos, com artistas diversos também, com técnicas diversas. Mas essa técnica eu tenho desenvolvido mais recentemente. É aquela coisa que muita coisa vai ficando na cabeça. Vários registros. E os registros vão ficando e num dado momento, sem até muita previsão, ela acaba acontecendo, que foi o que aconteceu com o meu trabalho. Que eu peguei a tela a metro, que existe para vender, não só já pronta, e passei a trabalhar, a desenhar com a máquina de costura. Olha só. Eu lembro que eu fui aluna da Alice Soares e ela dizia... Maravilhosa também. Tive grandes professores lá em Eduardo Malagoli e a Regina Silveira ao mesmo tempo. Bom, mas... Boas referências. Boas referências. Excelente. Boas referências e bem antagônicas. Mas a Alice Soares dizia, quando se desenha, o lápis, o carvão, deve ser uma extensão do braço, né? Continuação. Bom, agora a máquina de costura passou a ser... como este instrumento. Não de uma, de dois braços, duas mãos, porque eu tenho uma ideia prévia do que eu vou fazer, do tamanho das figuras, mas na hora da costura aquilo vai saindo espontaneamente, procurando inclusive a espontaneidade infantil, né? Desenhando a figura, criando expressões que estou interessada, mas aquilo vai brotando no momento que eu estou costurando. Que interessante. Né? Livremente. Aí depois faço o recorte, colo na tela base e faço o complemento da pintura, que muitas vezes até já comecei, já fiz algumas colagens, aí coloco o rosto da figura, essas figuras que a Regina falou, que indagam, que olham,
que miram, Instigam. e que instigam e que cabe a quem olha ver se estão felizes, inquietas, satisfeitas, insatisfeitas, dando uma liberdade para quem observa o trabalho. Claro, que cada um tem essa leitura Essa possibilidade de particular, leitura, né? Com claro, certeza. a possibilidade e o bacana de fazer... disso, né, ao longo dos anos, ela também ser uma pessoa inquieta, porque descobriu recentemente essa nova técnica, né? Ou seja, não ficou somente na aquarela e tal, no acrílico, resolveste migrar para um outro tipo de proposta. E não quer dizer que daqui a pouco não apareça outra coisa, né? Com certeza, não, isso que eu acho outra bacana, essa coisa de ser inquieta, trabalhar. que o artista tem muito, né? Um desenho expandido, né? Exatamente. Sim. Muito E é legal. uma outra ferramenta, né? Justo. A máquina de A costura. máquina de costura. É a tua Inédito. ferramenta. No momento é a minha ferramenta, como em vez de poderia celular. ser um tablet, poderia Sim. ser, né, o lápis, o pincel, a ferramenta substituir. dela. Uma das ferramentas, né, é a máquina de E costura. descobrir que pode ser bem criativa, né? bacana. Bem espontânea. E eu acho que nós temos já fotos, que eu já estou curiosa para ver. Olha lá. Vamos dissertar um pouquinho sobre ela? Essa já é da exposição. Essa já é uma ela tela da mistura exposição. um fundo abstrato, né, que é pintado em acrílica, e o rosto que tem essa técnica Então diferente. ali todas as linhas, formato de olho, nariz, tudo foi desenhado com a costura. Imagina, olha só. Depois, então, é trabalhado, né? Muito bacana. E a questão das cores também, né, Flávia? Que são cores... colorido Essa é um bem colorido vibrante. forte, É porque a cor me forte. fascina, né? Essa já é acrílica só. Essa é só acrílica, Então ela mistura, né, as técnicas. As técnicas. Essa é só acrílica, aí do lado tem uma outra que tem esse fundo com o Sim. rosto. Mais ou menos que dimensão são essas telas para eu ter uma noção? Apesar que eu acho que eu vou ir lá na inauguração, tem que né? ir. Elas uma alegria não são tua muito presença grandes, lá. né? Obrigada. São 50 por 60, 60 por 80. A maior tem 60 por 90. 40 Muito por legal. 50. E tem um colorido muito interessante. Sim, né? ela consegue, ela dá o fundo mais pastelizado, mais neutro, cinza, neutro, para começar a brincar com as Justamente formas, para criar né? um contraste entre um fundo mais neutro e que as cores possam aparecer melhor, né? Muito bacana. E não tem medo da cor, né? Vai com tudo. Tem o gosto pela cor. Essa também é da exposição, Essa é da né? exposição. Dos olhares. Todas elas. Onde cada uma ali... Então, todos os rostos foram feitos com essa técnica e aplicados na base, como tu chamaste, né? Sim, ali todos os... e tem aí tecidos também. Tecidos? Tecido. Sim, aí, na parte de baixo ali. A parte de baixo ali é tecido. Muito bacana. E olha as expressões, né, gente? Os olhares... Fantástico, né? Inclusive, né, Regina? Essa é a imagem do convite da exposição. Sim. Olha os tons do rosto, né? Como tu subdividiu. Né? Mas eu observo muito fotografias, expressões das pessoas, né? E noto essas rugas de expressão com o tempo, principalmente essas pessoas mais vividas e muitas vezes sofridas, né? E eu procuro, então, de certa maneira, levantar, já que o olhar está sendo indagador, com o colorido, né? Que bacana. Agora, animação. é uma maravilha tu ouvir isso da artista, né, Regina? Porque muitas vezes se vai na galeria, tu tá com todas as obras ali expostas, mas tu ouvir exatamente a intenção do artista que ele quis passar, obviamente cada um vai ter a sua leitura, mas é muito maravilhoso. Eu acho também muito importante, bom, teve o que o artista quis dizer, que colocou, e é que eu estou dizendo aqui, mas é muito importante a leitura que o observador faça, né? Porque ele pode fazer uma leitura completamente diferente de acordo com a sua maneira de ver o mundo, suas experiências, né? Então,
ver com criatividade também é importante. E até por isso, muitos artistas não querem colocar nomes nas obras, né? Para não influenciar, para não entregar o que é, né? A pessoa que vai olhar, que interprete. Que dê o seu nome. Com certeza. E a gente está trabalhando essa semana aqui no programa, justamente com esse cunho também infantil, que daqui a um pouco a Letícia vai falar um pouquinho, mas os seus quadros também, aqueles últimos, né, bem coloridos, para qualquer lúdicos, em algum ambiente infantil e tal, ele fica hiper bem, né? Uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades. Muito bem, adorei conhecer teu trabalho. Obrigada. Quinta-feira, então, que horas, Regina? Às 18h30, na Gravura Galeria de Arte, Rua Corte Real, 647. Estaremos em Petrópolis, lá. Com a Jaque e todos vocês. Estaremos lá, certamente. E a Regina é uma das nossas queridas atuantes aqui no cenário, né? Inclusive... sim, com as obras de arte aqui, da Coralie e da Regiane Caran. Exatamente. E daqui a um pouco também nós vamos fazer, eu estava comentando com ela, já estamos aqui há 60 dias com essas obras, vamos fazer uma revitalizada, né, Regina? Vamos renovar esse cenário. Renovar um pouco, tá ótimo. Bom, pessoal, então vou pedir um break e logo em seguida vamos conversar com a Letícia Lau, que ela tem situações especiais com os pequenos. Voltamos já. Então, hoje à tarde estamos falando aqui sobre arte, lembrando que estamos ao vivo nos canais da NET 24 e 524 e em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram e Twitter, YouTube. Gente, Letícia, agora vamos falar contigo, né? As tuas experiências nas artes plásticas, aonde tu também te formaste, quais são tuas atividades... E eu atuo praticamente quase todas as áreas das artes visuais, né? A Regina que me acompanha bastante ali. Eu trabalho com produção cultural, eu faço assessoria para artistas visuais, projetos culturais, curadorias, organizo exposições. Trabalhei já na Associação Chico Lisboa, agora eu estou como conselheira do Museu de Arte Contemporânea. E também dou aula na Galeria Gravura, também sou formada em licenciatura, dei aula em colégio um bom tempo e resolvi me desligar para dedicar ao escritório e mais essa parte de assessoria para os artistas. E a Regina ficou sabendo e estava saindo, a professora anterior, né, e me convidou para ocupar a tarde, né, que sempre tem para as crianças ali na Galeria Gravura, e para mim foi ótimo, porque assim eu consigo manter o vínculo do ensino, da arte e educação, desse olhar através da arte, né, pela arte, e a partir daí desenvolver o conhecimento, a criatividade, que as crianças gostam bastante, os adolescentes também. E eu acho bárbaro, né, Regina, porque eu lembro assim, quando nós tínhamos os nossos pequenos, tinha projetos culturais ou projetos de arte dentro da Sojipa. Então, só que eram nos verões. Então, naquele projeto criança que tu colocava os teus filhos para fazer alguma atividade interessante, né? Tanto de esporte quanto artístico. E tu tens o ano inteiro, né? Uma atividade dessa que eu acho, assim, maravilhosa. É uma oficina permanente, todas as quintas-feiras. É uma tarde inteira, praticamente, das 4 às 6. E onde as crianças vão desenvolver a criatividade. Então, normalmente elas, em vez de ficar em casa, no computador, no tablet e tal, elas vão realizar alguma coisa, né? E ali a gente tem um espaço super agradável, é amplo, ele é vinculado ao pátio, é junto ao pátio da galeria, sala ali embaixo, que é bem iluminado e tranquilo, silencioso. Então, é o espaço ideal para as crianças ficarem, e a Letícia, ela tem muita criatividade, as aulas variam bastante, ela ensina diversas técnicas. Olha, então, aquele pátio é bem inspirador também, né, Regina? O pátio também. A gente ocupa da cabeça, a Regina vai vir xingar a gente, estão sujando o pátio dela. Eu vi algumas fotos que mostravam com mangueira. Com mangueira, foi no verão. Atividades com mangueira. Foi no verão. Foi uma oficina de verão. Todos os verões nós fazemos as oficinas de verão, porque tem daí é um compacto, né? Uma semana inteira de arte, então tem todas as tardes
para que naquela semana também a criança ou o adolescente possa vivenciar e ter uma ocupação durante a semana, que é o tempo que eles têm disponível. Geralmente entre viagens, entre férias, eles acabam indo para lá. E lá a gente desenvolve um programinha especial, principalmente em relação a férias e água, então estão sempre rolando alguma coisa. Já estão prontos, né, para isso. Teve um que foi com os pezinhos, Isso, né? nós carimbamos os pés, aí eles pintaram só lá, daí tiveram que tirar e pintar. Eu disse, prof, eu nunca pensei que eu ia estar pintando com os pés, né? Olha só, viu? tudo é novidade. Tudo é possível em arte. Tudo vai despertando, né? Porque a Exato. criança já tem essa coisa nata em si, né? De querer, tá sedenta por aprender. Agora imagina fazendo umas atividades artísticas, assim, né? Com pincéis, com tintas, então com água junto. Essa opção da oficina de verão é para as crianças que têm agenda cheia durante o ano, então eles conseguem, né, durante uma semana fazer um trabalho. Até quem está de férias, né? Nós temos uma aluna que todo verão ela vem visitar a avó e ela frequenta. Ela mora frequenta a oficina, ela mora norte, longe, no norte. E ela, do verão, ela aparece, fica uma semana ali com a gente. Que bacana. Bom, vamos ver então algumas fotos da Letícia e aos pouquinhos tu vai nos relatando mais sobre essas atividades. É uma visita no museu, então, com a Juliana e a Fernanda. As turmas são pequenas, né? Em função também de toda a demanda que dá. No máximo 6 crianças por turma. turma. Esse é um esboço de uma vez que nós fomos ali no DEMAI. A gente gosta bastante de fazer piqueniques e sair para desenhar. Então, eu levo uma manta, elas se deitam no chão, desenham. De que idade a que idade? Dos 6 eles ficam até os 16 ali, né? Até o vestibular. Até o vestibular. Né? Chegou o vestibular, eles vão estudar. Eles ocupam a tarde. E algumas experimentações, eles vêm com algumas ideias também de casa. Eles devem trazer muitas ideias, Sim, né? Muita a Juliana traz muita referência criatividade. de filmes, né? Então, bastante ilustração de filmes. Esse é a partir de uma obra que a gente fez uma releitura com fotografia. Fotografei eles, também foi numa oficina de verão. E depois nós colamos a imagem da aluna na tela e ela pintou o fundo. Então, ficou lindo esse trabalho. Olha que bacana. Muito bom. Foi uma colagem, então, ali da menina. Essas são imagens já do cubo mágico, né? A gente trabalhou a fragmentação, a figura, as partes, a cor. E aí foi para uma exposição. Todos os anos nós realizamos uma exposição, que fica uma semana, a galeria sede, a galeria mais bonita da gravura, que é a Sala Branca. Ali aí é o nosso espaço, então, com os materiais. Que bacana. Essa é uma tarde no DEMAI, então, que eles estavam pintando. E eles se espalham e ficam tranquilos. Fazemos um piquenique depois. Esse também é de fotografia, né? Ela fez uma foto com uma sombrinha. E depois fez uma chuva colorida. Sim, então tem toda uma parte da arte que ela está fazendo, essa aquarela, e fazendo esse registro da chuva em si, né? Isso. Com uma colagem. A imaginação dela, né? Essa aí é uma monotipia, então, impressão de uma folha que ia para a tela, e aí ela ia criar uma composição com essa folha que estava caída ali no pátio. Então, quando eu falo que a gente aproveita o pátio, a gente aproveita muito. Aproveita mesmo. Essa também é de fotografia, que era dos pets. Então, eu convidei eles a fotografarem seus pets e inserir eles numa... Que ao mesmo tempo é muito divertido, né? Com certeza, e ainda aplicar temáticas diferentes, né? Sempre pensando dentro da realidade de cada um e de cada turma. Aí já é uma pintura a partir daquele primeiro esboço que nós mostramos, de uma visita ao DEMAI. Então, depois da técnica então, do desenho, veio o registro na pintura. Né? Muito legal. E uma tarde assim ensolarada, né? É estimulante. Agora, né? a partir de toda a setembro, a gente diferença, vem. né? Tem todo semestre, tem pelo menos 1 ou 2 visitas a exposições e uma saída de desenho de observação, que eu chamo, que geralmente nós fazemos um piquenique então e eles levam pranchetas e desenham. Completo, né? É, completo. Olha que amor. Que fundo lindo também que ficou, né? São eles que pintam. Tu vê, olha só que delicado. É a própria artista. Fica um trabalho bem contemporâneo, também baseado numa obra, né? Que legal.
É o sonho de toda criança, Criando né? atividade. E pintura é um colocar- favorito deles, né? Eles Colocar a amam mão mexer. na tinta, no pincel, é muito bom, né? E a criatividade é bem livre. Daqui a pouco elas largam o pincel e estão pintando com a mão. E usam pano e usam outros materiais para pintar. Eles com água, enfim. Então, sempre... Isso cada vez mais é tão importante, bem né? estimulado. Buscar nessa questão de criança mesmo ainda, Sim. né? Porque tu vai levar tudo isso pro resto da tua vida, essa né? Instiga essa inteligência, espontaneidade espontaneidade. É interessante de tu ter- carregar depois, e que é difícil, né? Exatamente. E um ponto bem importante das aulas que eu tenho percebido, não só em relação a técnicas e oficinas, como é um curso que ele permanece, né? A gente cria um vínculo muito forte. Então, eles vêm e eles contam algumas coisas, né? Que acontecem no colégio, os adolescentes que às vezes não conseguem se abrir com os pais, eles conversam entre eles conversam comigo, e aí criam um vínculo muito legal até para a produção dos próprios trabalhos, né? Então, é um desenvolvimento, assim, de acolhimento, bastante acolhimento, principalmente nessa época da adolescência, que são de muitas dúvidas, né? E a gente conversa bastante, a gente troca ideias, eles vêm e relatam coisas. Tem a sensibilidade de Exato. ver quando chega meio mal-humorado. Que vai provavelmente refletir nessa tela, no seu trabalho. E ali, é uma né? oportunidade justamente de expressar. Exatamente, Exato, aí eu né? aproveito esse momento para Que legal. tirar coisas dali para a sua produção. E aí eles saem super bem depois também. Entram de um jeito e saem de outro. Verdade. Que maravilha. E sobre a saída nos museus, como é que acontece? Tu arrecada essas pessoas que estão, essas crianças, os adolescentes que estão fazendo atividade, Isso. coloca no teu carro Coloco no meu e carro vai... e vou para o museu. Eu Olha que agendo, maravilha. eu já estou sempre acompanhando, né, o que anda acontecendo na cidade. Então, quando eu vejo que tem alguma exposição interessante que possa estimular, né, até na sala de aula ou para eles enquanto cidadãos, né, e na sua formação. Eu marco um dia e diz, olha, tal dia nós vamos E para às aula, vezes- cheguem pontualmente, vamos lá, e aí Legal. é no meu E às carro vezes mesmo, a turma é pequena. encontra artista também, né? Tu marca, Se às marca vezes, com artista, a gente visita então o espaço, faz uma visita faz essa guiada fala. Que bacana, também com Essa fala bem artista. importante, né? Que o artista falando sobre o seu trabalho, que a Flávia É. comenta. Justamente, Então, eles tão também, importante. né, interagem com os artistas, eles apresentam. Teve uma que nós estávamos na Bienal do Mercosul, Eu ia falar visitando. exatamente agora, porque a Bienal, né, é uma oportunidade também Bastante, maravilhosa sim. de fazer visitação com eles, né? E por vezes os artistas estão por aí. E conhecendo alguns, a gente combina. Diz, olha, tô levando uma turma, eles nos esperam. Então é bem legal. É toda uma a experiência, expectativa, né, de ambos os lados, né? Aham. E circular pelo centro Eu que também, ia nos falar, centros né, culturais, porque- conhecer, porque nem sempre, né, frequentam, às vezes vão com a escola, ou não tem muito costume de ir, né, ou levam os pais depois, né, ou alguns já estão acostumados, os pais próprios levam e tem já isso, né, na sua programação de final de semana. Mas já ir com a professora já é diferente, eles adoram. né? Sim, é. Tem um Depois teor sempre tem um diferente. café ou um lanche, né? Eles, né? Tem umas meninas que dizem, mas nós vamos tomar café no Margs, né? Pra visitar, nós vamos tomar café. Viu? Já sabem disso. E aí curtem um pouco aquele centro histórico, Sim, né? Ficam sim. atentos aos prédios. Exatamente. Arquitetônicos Arquitetura, maravilhosos. a história da cidade, né? Exatamente. Explico como é que era chamado, porque Rua da Praia, né? E toda aquela parte ali. Tu vê que vem um do pouco centro histórico, todo da história E toda, muitas, né? muitas vezes os próprios pais não conhecem né, o museu. Exato. Então é uma oportunidade deles irem e depois Levarem os as pais. famílias. Com certeza, e tudo é tão pertinho, né? Quiser dar um pulo no Teatro São Pedro, né? É uma caminhada gostosa, Sim. muito legal. E Regina, sobre as crianças, né? Porque a gente está falando também dessa semana especial. Vocês têm atividade com as crianças também, né? Nós temos uma outra atividade que é em parceria com o Clube do Museu, que acontece sempre no último sábado de cada mês. Então as crianças vêm, aí são crianças menores, em torno de 5 a 10 anos, que vêm e fazem um encontro com o artista que está expondo, porque todo mês a gente tem uma exposição nova. Então, a artista que está expondo conversa com as crianças e as crianças perguntam, e é muito interessante, as perguntas delas são ótimas, né? E depois elas fazem uma atividade, fazem uma oficina de arte que tem a ver com a técnica da artista ou com o tema da exposição. Então, tem sido muito gratificante esse trabalho,
O Clube do Museu, ele partiu de uma professora, que ela é professora de uma escola municipal de Viamão e faz um trabalho de pós-graduação em arte e educação. Então, esse é o trabalho dela de pós-graduação. Então, ela traz a turma dela e mais outras turmas da própria escola. E nós convidamos todos os clientes da galeria, quem tem crianças e tal, leva as crianças para participar. E é muito bacana, porque elas têm muito jeito também com criança e estão acostumadas. E elas trazem ideias muito criativas das oficinas, dos trabalhinhos. Agora, na última que aconteceu, nós chamamos a Clarice Mancuso, que falou sobre o livrinho que ela fez para criança. Veio a Cristina Dalinha, que é a artista que ilustrou o livro. E elas propuseram para as crianças, as professoras propuseram elas fazerem maquetes, porque como era sobre arquitetura, o livro, elas fizeram maquetinhas. Ai, olha que bárbaro, graça. Cada trabalho maravilhoso. Pois nós tínhamos convidado bacana. também a Clarice para vir essa semana, mas ela está viajando, então foi ótimo ter tocado nesse assunto, porque na volta ela não escapa. Vai falar sobre essa atividade, eu também vi algumas fotos, as crianças encantadas, né? Ela tem feito isso também em algumas escolas, né? Em São Paulo e Porto Alegre. E as crianças, imagina esse contato com esse mundo, né? Ficam curiosas demais, foi muito né? bacana. Quando ela falou sobre a arquiteta, o arquiteto, e vocês sabem o que é arquiteto? Aí foi muito interessante cada resposta que surgiu, assim, muitos não sabiam, né? E aí ficaram sabendo o que é um arquiteto. Foi muito Ela bacana. contou uma experiência, eu acho que foi em São Paulo, que depois que descobriu que era aquilo, essa criança foi perguntando, tu vai fazer alguma coisa na minha casa? Ela entende, ela já ficou toda encantada com aquele universo, né? Sim. É uma troca muito bacana. Muito bacana. Né? Meninas, adorei demais ter conversado com vocês. Por todo esse universo maravilhoso que é a arte, que nos instiga, busca a nossa sensibilidade. E vamos pedir então um break. Falaremos também sobre outro universo, o universo infantil, um projeto feito pela arquiteta Juliana Moura na Casa Cor deste ano. Já voltamos. Então, continuando o nosso universo de cores e buscando esse link com o Dia das Crianças, estamos aqui fazendo, na realidade, a Semana das Crianças, né? Então, está aqui conosco, né, comigo e com o arquiteto César. Tudo bem, seu César? Bem, boa tarde. Vindo novamente, pois né? Espero estar fazendo um bom trabalho no lugar da Constanza, né? Muito bom. Estamos aqui com a arquiteta Juliana Moura. Prazer em te receber, Juliana. Prazer é meu. Olha, nós Ótimo ficamos estar aqui. assim encantadas. Eu e a Constanza fomos, né, na inauguração. E quando a gente viu tudo aquilo sobre as tuas impressões sobre aquele universo infantil, a gente se encantou pra caramba. Nossa, que bom. Bom ouvir isso, bom retorno. Muito bacana. Imagina as crianças, né? Sim. Se a gente ama, imagina eles. Mas, Juliana, conta um pouco sobre o teu escritório, o foco mais que tu tens desenvolvido, sobre as exposições e mostras. Sim. Bom, eu me formei no ano de 2000, então já tenho uns quantos anos aí de escritório. E trabalhei basicamente assim a vida inteira residencial e muito consultório, em especial consultórios dentários. Sim. Aí quando eu tive a Isabela, né, minha de 5, tem a Rafaela de 3. Aí eu comecei, eu digo, a vida profissional da gente anda junto com a vida da gente, né? Quando eu era solteira, eu fazia um monte de apartamento solteiro. Aí quando a gente casa, pega a vida de apartamentos, não sei contigo também. Casais sem filho, parece assim que o cliente da gente anda junto com a gente. Aí quando nasceu a Isabela, no tempo da Isabela ali, eu comecei a fazer coisas de criança. Aí foi indo, mas o que aconteceu mesmo para mim fazer a brinquedoteca da Casa Cor foi que a Vera, o Valdecir, a Karina e a Vanice são meus clientes. Então a gente é vizinho de praia também, então a gente é muito amigos. O primeiro ano que eu fiz Casa Cor foi em 2009. E eu fiz 4 anos consecutivos, depois eu falhei alguns e aí eu fui falhando. Mas aí o ano passado, que eu não fiz Casa Cor, eu fui visitar a Casa Cor. E quando a gente encontrou lá a Vera e o Valdecir, eles perguntaram, e as crianças? Eu digo, como é que eu vou vir com criança na Casa Cor? Vocês vão ficar atrapalhando, digamos, né? Daí eu disse, Karina, vamos fazer um espaço kids ano que vem? E ela disse, vamos pensar nisso.
Aí esse ano, quando foi lançado o projeto da Casa Cor, ela já me ligou e disse, vamos, eu digo, eu me assustei um pouco, né? Porque é um projeto diferente, não é coisas corriqueiras do dia a dia. Sim, lógico, é bem especial, especial, né? E aí como eu tinha uma experiência que eu fiz agora há pouco com algumas áreas condominiais de condomínios, de criança também, infantil, eu disse, vamos lá. E aí, no fim, foi super retorno, assim, tá bem legal. Agora virei especialista de casa de festa. Olha só. Em função da Casa Cor, acabou entrando um monte de casa de festa. Que legal, tá bem muito legal. Que bacana. Bom, e as filhas devem ter curtido um monte, né? Sim, elas pegavam elas na escola, digo, daí, vamos para Casa Cor. Casa Cor, né? Queriam vivenciar a Casa Cor. Tá certo. Com certeza. A gente há muitos anos atrás também, a gente fez eu acho que eu já comentei ontem isso por aqui, a gente fez um espaço também, só que foi num outro evento, foi na Casa e Companhia, nós fizemos a Casa de Brinquedos, que era um local onde os pais chegavam para ir na mostra, né? Mas antes de entrar na mostra, eles já deixavam as crianças lá. Porque ele era o primeiro espaço, né, Ele era o primeiro espaço. Era o primeiro. E era era um espaço aberta, que era tudo aberto, a gente teve que construir. Então, assim, foi muito legal. As crianças adoravam. A gente tinha pessoas especializadas para cuidar delas lá, né? A gente conseguiu, na verdade, um padrinho naquele ano muito legal, que deu um suporte bem significativo, que foi, vou falar o nome aqui, mas mereceu, entendeu? Que foi a Panvel, né? Então, assim, o Júnior da Panvel foi muito, o cara deixou a gente bem à vontade porque tinha na elaboração, né? tinha um fraldário. Então, assim, as mães iam e ficavam tranquilas, elas faziam o percurso da casa tranquilamente, e a criança, o nenenzinho, estaria bem cuidado, brincando nesse espaço. Isso é uma coisa que todos os anos deveria ter alguém que se preocupasse com isso. Porque, na verdade, assim, muitos casais deixam de ir no evento e deixam de conhecer ótimos profissionais que estão ali orbitando, entendeu? Porque não tem onde deixar o seu filho, o vô não quer, o vô não vai sair, a avó vai sair, não sei o que, vamos semana que vem, na semana que vem também, acaba não indo e perde a oportunidade. Então, assim, eu acho que tinha que institucionalizar isso. Toda mostra tinha que ter um espaço que fosse voltado para os pequenos. A família continua unida, né? A criança naquele universo completamente diferente, e os pais fazem a sua... E sabe que engraçado que esse ano foi o contrário, porque começou a se divulgar. Tipo assim, a minha referência que eu tenho é a turma das meninas da escola e do balé, e as mães começaram a falar, minha filha sabe que quer ir. E aí se deu o inverso, era criança, porque a gente é um pouco carente de coisas diferentes para crianças, né? Sim. Aí eram as crianças convidando os pais para irem na Casa Cor. Tu vê só. Em vez do inverso, foi super muito legal. Então as tuas filhas fizeram um bom trabalho de marketing para ti. Exatamente. Não é? Isso mesmo, foi super muito legal. bom. Nós temos algumas fotos para ver esse universo maravilhoso que a Juliana projetou. Vamos passar um pouquinho? Olha lá. Posso falar um pouco do conceito do projeto? O conceito, tudo. A ideia saiu do partido que eu inseri uma cidade numa floresta contemporânea. Então, eu brinquei assim, que eu queria que nesse ambiente crianças e animais convivessem naturalmente, como fazendo parte do mesmo mundo, porque somos do mesmo mundo, né? Sim. Então, as crianças eram os seres vivos, e aí eu enchi de bichinhos da floresta. Legal. O macaco, aí diversos bichinhos da floresta no meio do ambiente, para conviverem juntos. Na verdade, é uma alusão, né? As crianças, que elas cuidem do meio ambiente, trate bem os animais, né? Porque isso a gente vê todos os dias, todo momento, uma enxurrada de notícias que não são legais, coisa e tal, babá. Então a gente tem que começar a se preocupar com isso aí. Os materiais que tu usou, Juliana, para fazer exatamente isso aí, esse teu projeto. E o tema esse ano da Casa Cor Nacional era Planeta Casa, né? Sustentabilidade. Legal. Então, também, eu tentei usar o máximo natural possível. Madeira de reflorestamento, ou compensado naval. E eu tentei não usar muito plástico, assim, eu tentei colocar o mais natural possível, sabe? Claro, hoje em dia é muito difícil a gente tirar totalmente
o químico, né? Mas eu fiz o possível que eu podia. E na verdade, assim, se tu usar o plástico reciclável das garrafas PETs ou alguma coisa desse tipo, também tu já está fazendo um benefício para a própria natureza, né? É verdade. Muito bem. As cores que tu usaste, a gente está dando uma olhada nas fotos, Sim. tu predominou uma floresta, né? Onde tu usou essa madeira de reflorestamento com tons de luz alaranjadas e coisa e tal, né? O céu, né? Sim. Fizeste um passeio, né? Um caminho a ser percorrido, mas eu acho que o que menos eles fizeram foi percorrer esse caminho, né? Exatamente. E outra, tinha bicicletas de bambu também. Ah, que legal. Daqui a pouco vai aparecer a bicicleta também trabalhando. E eu tô com vendo materiais ali assim. sinalizações, né? Teu projeto ele tem um cunho bem educativo. Sim, a primeira era cuidado, crianças no ambiente e parada obrigatória. Aí Certo. apareceu a bicicleta de bambu. Olha que legal. É um quadro verde. E é isso, eu acho que também é o momento das crianças, adultos, retroceder um pouco, sabe? Chegar, ficar mais em contato com a natureza. Largar um pouco o celular, o tablet, o note, não sei o que mais, não é isso? Viver a natureza. É então isso aí. essa era a minha ideia. E essa bicicleta de bambu, ela é vendável ou algum artista que fez isso aí tu colocaste lá? Não, ela é vendável. É de um artista do Thiago, ele faz bicicletas, essa bicicleta é sem pedal e tem a bicicleta com pedal também. Que legal. Interessante. Eu também valorizei bastante empresas locais, em função da sustentabilidade. Sim. Toda essa Ter marcenaria, proximidade. exatamente, é da Scala Brinque, que é uma empresa de Porto Alegre que faz brinquedos de madeira há muitos anos. Como é o nome da empresa? Scala Brinque. Scala Brinque. Isso. E aí ela desenvolveu esses brinquedos específicos para a Casa Cor. Foi bem interessante. E também, assim, muitas coisas dos bichinhos que tem ali. Tem uma girafa, tem os bichinhos dando, daqui a pouco aparece de novo, tem uma girafa e uns bichinhos dando comida para girafa. Sim. Eu fiz legal. com artesãos locais também. Ah, muito bom isso. Então valorizar. Valoriza a nossa mão de obra, era, nossos o que de artistas. material esses bichinhos? Eram tecidos, feltros? Eu não sei o nome certinho, assim, mas é um feltrinho, assim, um tecido. Que bacana. Sim, eles fizeram. Isso, e como é importante colocar essa situação dos animais, né? Porque tem tantos em extinção, né? Exatamente. Então eu acho que tu deste também todo um enfoque bacana, pedagógico, né? De cuidado e um olhar diferente já para as crianças, né? Exatamente. E ali tinha 4 pilares estruturais também. Aí eu fiz as árvores para esconder os pilares estruturais. E aí eu brinquei que eram árvores frutíferas. Daí coloquei, não sei se vocês repararam, umas luminárias, eram umas bolas de LED. E aí eu botei celofane em volta, em cada árvore uma cor de celofane. Daí eu brincava que era árvore de limão, de maçã, de laranja. Eram as minhas árvores frutíferas. Tirando proveito da iluminação para poder mostrar para as crianças também a diferenciação que existia entre uma árvore e a outra. Exatamente. Muito legal, muito E bom. dentro de cada um daqueles universos, tudo tinha uma tela, né? Um telado para ter essa proteção, né? E ficou tipo alguns casulos, né? Tu tinha uns escorregadores, eles escalavam por tudo aquilo ali. Como é que era essa dinâmica no espaço? Pois é, porque é bem isso. A gente pega um público muito grande, vai de 1 ano até 10 anos para brincar naquele espaço. Sim. E a ideia era isso, que as pessoas permanecessem ali. E eu disse assim, agora uma dica para o próximo programa, para a próxima Casa Cor, ou qualquer tem que ter um espaço para os pais juntos, porque as crianças querem ficar, as crianças querem vivenciar. E neste ano não tinha ninguém de monitor. Sábado e domingo tinha, mas o dia de semana não. Então tem que ter um loungezinho. Monitor que tu diz é o recepcionista, é isso? Tem um recepcionista para cuidar do ambiente, mas as crianças, quando está muito cheio, precisa de alguém monitorando elas. Tem que ter alguém que tenha a capacidade de fazer elas brincarem ordenadamente, né? Exatamente. E não ter nenhum tipo de confusão. Então, esse monitor só nos finais de semana. Nos finais de semana, esse ano tinha. Muito bem. E aí, esse ano, o que eu fiz? Eu setorizei com diversas brincadeiras. Então, tinha um brinquedo feito pela Scala Brinque ali, que tinha escorregador, que era como se fosse uma espécie de labirinto por dentro. Sim. Aí um outro brinquedo, e tinha a parede verde, espaço de pintura. Então eu pulverizei para ter várias atividades ao mesmo tempo. Muito bem. Estou adorando esse papo, mas vamos pedir um break. Logo, logo voltaremos com mais assuntos sobre criança.
Voltamos novamente aqui com a Juliana Moura. Juliana, uma pergunta para ti. Tudo tão maravilhoso, lindo. Eu quero saber o seguinte, teve de destino já parte desse teu mobiliário? Foram para casas de várias crianças? Foram para algum lugar específico? Sim. Um dos brinquedos, o Toft, ele já estava em linha da Scala Brinq. Ela chegou até o meu escritório porque ela queria mostrar esse produto. Sim. Só que daí, em função disso, foi desenvolvido outros produtos. E aí, como é que funcionou? Eu dei um briefing, por exemplo, eu disse a Adriana, eu disse para ela, Adriana e Luciana, eu quero uma árvore para esconder meus pilares que sejam frutíferas. E daí a gente foi desenvolvendo junto. A equipe delas desenvolvia, vinha para mim, a gente foi até que chegou no resultado final. Mas sim, teve uma casa de festas de Caxias do Sul que comprou todo o projeto, 100% do que estava ali, transportou para lá. E depois disso veio outras casas de festa, até um deles é um shopping de Tramandaí, também querendo pegar o espaço Esquilo Kids e transportar para lá. E mais uma, foram 3 casas de festas que tentaram reproduzir. Claro que nunca é a mesma coisa, mas que queriam reproduzir. O conceito e a concepção é a mesma. É a mesma, isso. É lógico que em cada espaço tem que haver adaptações, né? Mas muito bom, é bom saber que hoje já tem então essa empresa... Scala Brinq, que é uma empresa que produz produtos, né? Elas desenvolvem produtos ou executam projetos de profissionais dentro do contexto deles, né? Isso, e aqui em Porto Alegre também. Bem. Que ótimo, é bom saber. Sim, e Juliana, nós temos também vamos dar crédito ao fotógrafo, né? Sim, meu fotógrafo, ele é ótimo, Cláudio Fonseca, ele é meu fiel, assim, sabe? Fiel escudeiro. Muito que legal. bom. Sempre faço com ele. E nós temos um vídeo, porque uma coisa é foto, né, gente? Outra coisa é perceber e ver as crianças brincando lá dentro. Vamos colocar esse vídeo? Olha as tuas filhas lindas, Legal disso é aquela parede preta. Saiu muito desenho naquela parede preta ou não? Muito! Nossa, assim, ó, de 2 em 2 dias tinha que limpar. Que legal. Isso é um papel de parede também, até bem interessante. É um papel de parede, eu pensei que fosse uma pintura. Que faz a vez do quadro verde. E essas digamos assim, pseudo-casinhas, né? Para fazer a vez de uma fachada, a leitura de uma fachada de rua, né? Também é desenvolvido pela Scala Brinq. Olha só, viu? Muito legal. Não, as cores usadas, a iluminação, essa questão lúdica. Aquela camisa 10 ali não é a tua filha? Não, nem pensar. Um gurizinho, um amor. A camiseta não, se a filha dela foi uma camisa vermelha, aí vai dar encrenca em casa. Não, e eu pedi pro rapaz que montou o vídeo pra mim, eu disse, não dá pra tirar as crianças? Ele disse, não, mas ele tá tão legal. Mas é justamente, eu achei genial por causa disso, né? Porque realmente é um ambiente usável, elas devem ter se divertido pra caramba e tinha mais que enaltecer, né? E ninguém entendeu o porquê da minha colocação, né? Vamos falar que a Juliana é a esposa do Danley, ex-goleiro do Grêmio. Né? Então, se a filha botasse uma camisa do Inter, eu acho que ele não ia gostar muito. E por ironia de destino, pareceu um colorado. Um colorado no filme. Olha só. Mas muito bom. Que legal, eu adorei. E mais prospecções para frente, Juliana, a respeito dessa parte mais infantil? Tens alguma coisa? Não sei se é por causa das minhas 2 filhas, mas eu acho que o mundo precisa de coisas mais lúdicas. Cada vez mais a criança, o adulto, precisa sair da realidade. Eu não sei se esse mundo contemporâneo que está nos puxando demais, mas o que eu vejo? A Casa Cor, que era uma coisa mais lúdica, os pais chegavam lá, é aqui que eu vou ficar. E eu vejo assim, convivendo com as meninas, indo em Disney, em restaurantes temáticos, assim, lota, cada vez está mais lotado. É verdade. A temática da coisa. Então eu acho que o meu foco no momento é isso, é sair da realidade e entrar para um mundo mais lúdico e, claro, sempre valorizando a natureza. Que também eu acho que é uma coisa que a gente arquitetos, tem que puxar mais, né? Com certeza. E valorização da natureza. Valorizar e enaltecer esses pequenos, né? Como tu falaste, em restaurantes, em bares, algum espaço que possa ter esse acolhimento, muitas vezes dentro de lojas, né? Porque não é só a visitação de mostras, o pai precisa fazer alguma compra e ter um espaço kids, ter algo com essa visão para que as crianças fiquem entretidas, fiquem usando a cabeça, colorindo, brincando, né? Muita gente faz
isso, né? Mas ainda eu acho que ainda falta. Acho que falta, sim. Eu acho que o ambiente em si todo tem que ser muito acolhedor. É verdade. E hoje em dia tem as pessoas vão lá e botam uma cama elástica e acham que aquilo ali é uma brincadeira. E não é, né? Mas então tá, gente, eu adorei. Juliana, estava sedenta pelo teu espaço, a gente amou muito. Sim. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Que bom. Sim. E amanhã estaremos aqui novamente. Espero que a Constança já esteja aqui, ó, na sua poltrona. Então, até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.